hoje. Vou cumprir um planejamento que ainda é da semana. Deixa eu convidar aqui as pessoas. E aí vão entrando. Bom, feriadão não é dia, né, de fazer live, pelo menos vamos dizer. Mas eu tinha uma live programada para segunda-feira, que ainda era dezembro, dia 30 de dezembro, e eu não consegui fazer, eu trabalhei até tarde. Oi, Eva, querida, tudo bom? Então eu vou cumprir o meu planejamento hoje, né, fazendo a live de hoje, que também não ia ter. Então, veja, a gente tem um projeto. Como você tá, Eva? Conseguiu entrar, né, querida? Ai. Então, ó, a Denise também. Olha, minhas alunas entrando. Que delícia. Então, vamos conversar sobre planejamento, né? Então, a live de hoje, deixa eu escrever aqui. A live é um segundou. Aqui, ó. A live é um segundou, que é aquele projeto que eu tenho de falar sobre planejamento, né? Feliz ano novo! Todos os dias é um ano novo. Então, como eu falei, eu ia fazer essa live. Deixa eu fixar aqui. Sim, é um dos meus planos. Vou colocar em prática. Eu não consigo fixar o meu comentário. Vou fixar o seu. O ano todo de aprendizado, isso mesmo, Eva. Só que assim, tá? Vou ser super sincera. Os daqui, o que eu vou deixar aqui no nosso Instagram é bem superficial, bem sutil. Por cima, só, vou dar uma pincelada. E claro, a gente mastiga muito melhor nas nossas aulas, né? Na capacitação. Então, assim, ó, essa live era segunda-feira, e aí eu trabalhei sozinha segunda-feira, né, dia 30, até tardão, eu tive que atender duas pessoas em encaixe, né, pro atendimento, e meu atendimento demora. Eu sempre falo que tem um horário, né, mas eu não deixo nenhum paciente, nenhum cliente sair daqui ainda quando eu não me sinto satisfeita, né, até eu sentir que tá tudo bem. Tá? Então, atrasou, demorou, né, mais tempo. E aí, quando deu 7 horas, eu tava finalizando. Depois eu não consegui, né, eu fui jantar, fui fazer tudo e a Maia não deixou eu finalizar. Então, o meu planejamento, né, aqui, ó, o meu planner, que eu tenho... Oi, Bela, tudo bom, querida? Sucesso também em 2020 para todas nós. Ó, o meu planner que eu fiz, então aqui, dia 30, tava escrito live do Segundou para falar sobre planejamento, né? E hoje nós não teríamos a live porque é feriado, mas então eu vou aproveitar hoje para encaixar o planejamento. Então, veja, já vou começando dando dicas para vocês que planejamento é super... tem que ser super tranquilo, tem que gerar prazer para nós, tem que gerar empatia conosco também. Então, nem sempre dá para seguir o planejamento e tá tudo bem. Quando dá para seguir, tá maravilha, tem que se parabenizar. Mas quando não dá para seguir, que é isso que eu quero falar, a gente não tem que se punir, né? A gente não tem que se diminuir. Poxa, eu não consegui fazer. Ai, que saco. Ai, que vida ruim. Ai, eu não presto, eu não faço e tal. Eu falo isso por experiência própria. Eu sempre gostei muito de ser... Eu sou muito metódica, né? Eu gosto das coisas bem organizadinhas. E quando eu não conseguia cumprir uma meta que eu traçava pra mim no início do ano, e sempre era assim, né? Essa coisa de ter o início do ano, cronograma mesmo, né? Romano, né? Esse calendário romano, essa visão, assim, sabe? Quando não saía de acordo, eu me sentia frustrada. Então, eu fui analisando a raiz de problemas que me causavam ansiedades, né? Que me causavam até frustração.
e fui identificando que eu era muito dura comigo mesma. Então eu comecei a mudar, né, a forma de enxergar, de olhar a maquete, né? Então eu lembro que na formação que eu fiz de PNL, Programação Neurolinguística, o Practitioning ainda, eu ouvi uma frase que eu carrego até hoje, que diz assim, a gente tem que construir uma maquete da nossa vida, né? E tem um dos princípios da PNL que é assim, mapa não é território. Significa assim, que o mapa que é desenhado, né, de um estado, por exemplo, de um local, não relata, não transmite a realidade desse território. Né? Então, mapa não é território. Aí a pessoa te diz assim, a gente constrói uma maquete da nossa vida para enxergar mais ou menos como, né, se movimentar ali, mas não significa que aquilo a realidade da nossa vida, né? Então a gente cria muitos planos, muitos projetos, mas nem todos eles vão fazer parte da nossa vida, né? E tá tudo bem, não tem que sofrer, não tem como eu posso dizer assim, não tem o que lamentar se não fez, porque a vida na prática é outra, né? Então, o planejamento ele tem que ser mais suave para nós. Então, se a gente planeja fazer, por exemplo, um curso, né? E aí a gente planeja seguir aquele curso, né, direitinho, estudar tudo e tal, que vai trazer benefícios para você, né, pra gente, e a gente não segue, não consegue seguir 100% do cronograma, valorizar a percentagem que a gente seguiu. Ó, eu tô com um caderno aqui que eu fiz um roteiro da minha formação profissional de aromaterapia. E daí eu fiz tudo assim, o que eu estudava e tal, e fui passando, ó, olha quantas páginas, só do roteiro, né? Aí tem o verso, então 2, 4, vou contar de 4, 6, 8, 9 páginas. De 100% eu estudei disso aqui, sendo bem sincera, 60%, né? 60%. E aí, quando o meu notebook deu pau, que eu disse a vocês esses dias, né? Agora no final do ano, eu perdi todo o material, mas todo o material. Eu vou ter que fazer tudo de novo, baixar o material que vem no curso. Isso demandou um tempo danado, enfim. E veja, eu não consegui nem cumprir o meu planejamento, né? E o ano finalizou. E tá tudo bem, né? Eu tô muito satisfeita com o que eu já aprendi. Claro, eu vou aprender mais? Ok, vamos aprender mais. Mas eu parei de me punir. Pensando nisso, eu tô elaborando um outro planejamento, que foi esse planejamento dos 366 olhos, que a Eva já falou aqui, que é o projeto do ano, né? Da Amor de Mainha, aromaterapia. E eu como aromaterapeuta e professora de aromaterapia. Então, será um óleo essencial por dia e que vai dar 366 óleos no ano. Nós temos um ano que tem um dia a mais, que é o ano bissexto, né? Então, a gente começa a década, né? A década de 2020, desse século, né? 20, a década de 20 deste século, a gente começa já bem calibrado, com muita esperança, com muito a mais, com over delivery, né? Já entregue, um dia a mais. Então, eu já planejei 45 dias, né? Eu já listei 45 óleos. Então, eu tenho aqui no meu plannerzinho semanal, que eu mostrei pra vocês, que vem na agenda, né? 45 óleos. E cumpri hoje o primeiro, né? E vamos cumprir o restante do dia. Então, eu ainda tenho que pensar no encadeamento de todos os óleos que estão, né? Fora as outras coisas que eu tenho que ir, né? Que é a minha filha, que é em primeiro lugar. Aí vem a minha casa, que cuidando dela, eu tô cuidando da loja. Precisa ter um cuidado para ela também, né? Para energia, para estrutura de onde eu moro. E depois tem toda a parte administrativa de cuidado com a loja, né? Como eu administro a loja, como fazer tudo isso. Claro, tem muita coisa que eu não consigo sozinha e eu peço ajuda, eu delego ajuda. E assim nós vivemos, né? Assim a gente segue o rumo.
Para planejar tudo isso, é muito legal a gente ter uma rotina, assim, né? A gente ter não rotina diária, mas vou explicar melhor. Para você começar a planejar, é preciso que você tenha uma habilidade ou então um desejo de fazer um planejamento e encontre a melhor forma de você fazer esse planejamento. Por exemplo, eu faço planejamentos com planners. Eu gosto muito de planners. Aí vai me dizer separadamente, dia a dia, o que fazer, né? Gosto também de fazer rituais, vou chamar de rituais, antes de todo o planejamento, né? Preparação para isso. E eu fiz o meu, né, deste ano. Eu pedi ajuda, porque eu acho que mesmo quando a gente conhece, que sabe... sabe fazer aqui, sabe ajudar as outras pessoas, nós precisamos de ajuda também. Então eu pedi ajuda, eu fiz com a Carol, né? Ela é mentora, coach quântica, né? Eu achei muito legal a proposta dela. Eu até postei pra vocês que no dia da gente fazer o planejamento, eu fiquei pensando sobre a minha árvore de Natal, como eu era antes e como eu sou hoje, né? A minha árvore de Natal era toda cheia de um monte de birimbelo e tinha tanto ali, tinha tanta preparação para aquela árvore, e hoje eu simplesmente comprei a árvore, montei e, né, eu olho para ela e acho ela michuruca, acho ela xoxinha. E eu fiz com a Carol, né, o planejamento, assim, a preparação para fazer o planejamento. O planejamento cada uma de nós sempre vai fazer, porque é pessoal. E eu gostei muito dessa experiência com ela e eu quero compartilhar com vocês que antes de falar sobre qualquer meta, sobre qualquer sonho que a gente quer alcançar, ou que a gente vai pedir, ou vai mentalizar, ela falou muito sobre a questão de limpeza, né? E essa limpeza envolve muito perdão. O auto-perdão em primeiro lugar, né? Você se perdoar por circunstâncias que são criadas ou que foram criadas e muitas vezes é por você mesmo. Então, começar essa limpeza desse momento. Eu achei super interessante isso e foi aí que eu fui buscar um óleo essencial para o meu planejamento do ano de trabalho que viesse de limpeza, né? E eu não sei vocês, mas eu não tinha olhado para o junípero com esses olhos como olhei baseado nesse estudo, né? Não sendo uma limpeza profunda, mas antes do início, vão ter os outros óleos essenciais que eu vou falar durante a semana, que faz todo que tem todo o contexto, né? Então, antes de iniciar a limpeza, a gente se proteger de nós mesmos. Por quê? Porque vai ter momentos que a gente vai pensar assim, nossa, isso não tá me impedindo, esse pensamento não tá me impedindo em nada, ele tem que ficar aqui comigo. Aí você alimenta pensamentos negativos de estimação. Eu não consigo, eu planejei ir pra praia e eu não fui, né? Então eu já não sei planejar, não sei cumprir meta, sabe? Esses pensamentos negativos que te derrubam. Eu planejei mudar o meu emprego, ou sair do meu emprego, ou arrumar um emprego e eu não consegui, então eu sou incapaz e tal. Então, antes de limpar qualquer coisa, se proteger contra essas coisas, né? Para entender que elas precisam se afastar. Então, eu escolhi o óleo de junípero exatamente por isso, nesse aspecto psicoaromático, né? Que vai trabalhar na parte de emocional do caso, né? Como eu disse no texto, a alma nossa alma humana conversando com a alma vegetal, a alma da planta. Então, ele fazer essa barreira de proteção, porque você precisa estar em um... Como eu posso dizer assim? Você precisa assumir uma postura neutra na hora de entender o que precisa ser limpo. É igual faxina de casa, né, gente? Eu vi uns stories passados, a Eva tava aqui online, não sei se ela continua, que ela fez a faxinona na casa dela, jogou um monte de coisa fora. A gente também faz aqui. Aliás, acho que todo mundo faz, né? É um momento, por isso que o Ano Novo é tão celebrado, apesar de ser um dia após o outro. Um momento em que a gente respira limpeza, mudança, né? A gente deseja, então fala assim, não, eu vou iniciar o ano sem esse bando de cacareco velho que eu tenho aqui na minha casa, então eu vou jogar isso fora. Para fazer isso, qualquer limpeza, a gente precisa ter uma postura neutra. Neutra no sentido de dizer, olha, daqui eu preciso
não envolver o meu coração, o meu emocional nisso, e se isso não está sendo utilizado, vai ser jogado fora. Não importa que eu ganhei da minha tataravó, né? Se tá me fazendo mal, se não tem uso, eu preciso jogar fora, né? Claro, respeitando todos os objetos que ficam, né, de presente, com afeto, né, que tem carinho, que tem emoção ali. Mas, dando esse exemplo, joga fora, porque tava no passado, né? Fica presente hoje, fica assim, se foca hoje, no agora. Por isso que eu também não liguei para as coisas que eu perdi no meu notebook, né? Tinha muita coisa do meu passado ainda ali, apesar de eu apagar sempre, mas parecia que tinha uma energia tão de volta, sabe? De ré, de andar de a marcha ré, que eu não parece que impedia de evoluir depois que eu deixa isso pra lá, deixa esse planejamento antigo que eu não consegui e só foi os 60%, 60% eu vou olhar pra eles e ele vai ser o meu todo, vai ser o meu 100% e vira tudo pra mim, sabe? Então, abrir mão mesmo, né? Olha lá, a Eva tá dizendo, tá aí, né? Sentiu muito melhor quando tirou os papéis que não serviam e estavam ocupando espaço, ficou tudo bem. Né? Então, essa limpeza dentro de nós, no nosso coração, o que precisa ser limpo antes de entrar uma coisa nova, que é uma meta, um sonho novo, né? Então, e se não for um sonho novo, se for um sonho antigo, o que precisa ser limpo em relação a esse sonho, a esse planejamento, que precisa ser tirado, retirado, poldado, melhorado, para você poder seguir em frente, né? Para você seguir fazendo o que é novo. Oi, Carla, tudo bom? Então, foi esse aspecto de limpeza que a Carol deixou muito forte em mim, né? E, claro, a gente trabalhou diversas técnicas para fazer limpeza que eu adoro. Então, os óleos essenciais, né? Eu já tô aplicando, né? Então, eu fiz uma limpeza com, sim, crenças. Crenças também são muito limitantes, né? Bom, eu fiz uma limpeza que foi uma dica da Aline, da Econativa. Eu tava dormindo, assim, olhando, sabe, assim, querendo que o sono chegasse mais forte. E bem no final eu ouvi e depois não consegui mais, claro, porque eu apaguei. Mas ela falou e eu fiz hoje. Uma limpeza com cristal de quartzo, né? Eu esfoliei meu corpo inteiro, tanto que dá pra ver que as espinhas já saem, né? Quando a gente esfolia o corpo, a espinha sai. Gente, hoje minha pele tá sem nada, nem o filtro eu consegui colocar aqui. Então, eu fiz no corpo todo e escolhi também fazer com a argila branca, que é energizante, né? Que é equilibrante. E aí ela trabalha também todas as questões de chakras. Eu acredito muito nisso, né? Já esclareço sempre, não porque eu necessite esclarecer, porque quem vive a minha fé sou eu, né? Mas pra dizer a vocês que eu entendo e aceito todas as práticas religiosas, eu uso muitos recursos da natureza porque eu confio, né? E essa natureza foi criada por um Deus, e esse Deus me criou também, né? Então essa é a minha fé, a fé que eu defendo e que eu vivo. Então, se esse Deus criou tudo isso, eu honrando a minha vida que ele também me deu, eu usufruo de tudo o que ele dá. Claro, né? Sem aquela balela de dizer que algo também da natureza foi criado e faz mal, mas, né? Por exemplo, como qualquer droga que venha de uso, ou que saia, né, da natureza, para dizer que faz bem pro meu corpo. Não é também assim, banda voou, né? Então, com toda a cautela, com todo o conhecimento que eu vou buscar, eu usufruo dos benefícios dos recursos naturais que tem. Eu prefiro os recursos naturais que são criados por Deus, tá bom? Então, só para dizer que aí funciona muito. Eu escolhi uma esfoliação com o cristal de quartzo, com argila branca. Aí eu já coloquei também um óleo essencial de junípero, né, para poder fazer essa proteção contra a negatividade. E depois eu usei outros óleos essenciais que eu vou conversar durante a semana sobre eles com vocês, que é o grapefruit, que é a toranja. É um óleo de liberar negatividade, né? Então, assim, a gente vai fazer essa limpeza, mas tem aquela poeirinha no cantinho lá que não sai, né? E aí, se não é você que tá fazendo faxina, se você paga qualquer faxineira, olha, eu tenho 32 anos. Eu acho que que eu tomo conta da minha casa, eu fui morar sozinha com 18 anos de idade. Então, são
quantos anos aí? 10, 12, 14 anos contratando faxineira e eu não achei uma até hoje. Eu posso pagar a minha língua, mas eu achei uma até hoje que faxine como eu faxino. Né? Claro, isso pode ser uma autocrítica. Mas elas sempre deixam aquela poeirinha no canto lá que eu fico pra morrer. E essa poeirinha, na nossa limpeza pessoal, é aquela que quer grudar e que não quer sair mais. E se a gente não tira ela, se a gente não vai lá limpar, sabe o que acontece? Uma hora ela vira algo muito maior. Isso não pode acontecer. Do mesmo jeito que a gente vai lá falar com a faxineira, olha, tem que limpar isso aqui bem limpo. Não importa se vai ficar 2 horas aqui, mas tem que limpar bem limpo. Bem limpo mesmo. Não importa se vão ser 2, 3 dias de faxina. Tem que limpar, porque se deixar resquício do que estava sendo, da sujeira que está sendo retirada, com o tempo isso vira algo muito maior, né? Quem nunca viu uma teia de aranha se formar em acúmulo de poeira lá, né, gente? É a maior realidade. Minha experiência de quase aí os seus 20 anos, 15 anos de limpeza de casa, né? De fazer a limpeza do final de ano, né? Aquela limpeza geral. Elas não tiram, ela quer passar assim por cima. E a gente vai lá e a gente tira, né? Eu, quando vou fazer faxina, parece que eu demoro uma semana e ainda tá suja a casa, que eu quero limpar mais. O grapefruit vai entrar nessa limpeza aí. Ele vai ser aquele olho, ele vai ser o papel da Estê, né? Aquele olho lá e falar: você vem limpar aqui de novo, tem que limpar isso aqui. Liberar aquilo que quer ficar, né? Depois, isso que fica, quando a gente olha pra ele e fala assim: ô pozinho, por que você tá aí ainda, ô poeirinha? Por que você não saiu com a vassoura? A vassoura não chegou aí nesse canto, o aspirador não chegou aí, você não quer sair? O que é isso? A gente descobre que é um medo terrível de sair dali e que é sustentado, esse medo, ele se sente seguro comendo, se alimentando de nós, sabe? Se alimentando ou tendo força, tendo energia de nós, do nosso ambiente. Então a gente precisa ir mais profundamente. Eu escolhi outro óleo essencial para isso que chama o Bay Ray, né? O Bay Ray. Bay Ray não, Byron, falei errado. Byron, se for pronunciar certo, Byron, que é para liberar os medos. Eu vou falar dele também, faz parte do projeto. Olha lá, o faxineiro da Eva tá com ela há 11 anos e quer eliminar, fazer aqui essa energia. Tá vendo? Parece que é assim, quando a dona da casa não olha pra isso, é o faxineiro que vem. Mas eu nunca tive essa experiência. E eu sempre falei pras pessoas que iam trabalhar comigo, falei assim, pelo amor de Deus, já faz. Olha, em São Paulo eu tinha uma que já tava comigo há 6 anos, era do mesmo jeito. Aí tem uma hora, acho que depois que ela acostuma, ela falava assim: Dona Stephanie, fala pra mim onde é que a senhora quer limpar. Já mostra como é que a senhora quer. Eu falava tudo assim, sabe? Olha, assim, vamos lá. Profundamente. Tinha que limpar, levantar a cama, bater a cama, limpar colchão de um lado pro outro. Isso se fizer durante todo o ano, quando chegar no final do ano, não precisa ser tanto, né? E então, ó, junípero faz uma limpeza, uma proteção, né, contra a negatividade, esses pensamentos que vão surgir. Depois o grapefruit, ele libera essas emoções negativas para poder serem melhor limpas. Depois a gente limpa o medo com o Byron. E depois a gente precisa de uma motivação para continuar nessa limpeza. Sabe aquele banho que você toma o banho e solta tudo e a gente ainda pula assim no chuveiro, né? Eu ensino a Maia a pular no chuveiro, tomar banho, super motivado. Aí eu escolhi o cravo, né? O óleo de cravo para trabalhar essa parte da motivação. E a gente tem 2 cravos, né? Que além de fazer, tem um que ainda tem essa energia de limpeza energética muito forte, que é para motivação, cravo folha, e depois o cravo botão. Nós vamos falar sobre os 2. André odeia passar pano. Pronto. Eu também odeio passar pano. Eu gosto de lavar. Eu já morei, acho que quando eu morei fora do país, era o chão de carpete, né? E de madeira, né? Carpete não, de madeira. Assoalho de madeira. E eu lavava aquilo. Aí eu morei 1 ano e meio. Quando eu saí, o chão tava daquele jeito, né? Paguei uma multa do tamanho do universo. Porque eu lavava tudo. Aí eu aprendi o coisa.
Bom, então, dessa semana, já fiz a live aqui, né, pra falar essa semana. Da próxima semana, eu falo na live de segunda-feira, do segundão. Então, pra planejar, pra começar a planejar, que é o objetivo dessa live, assim, que vai falar sobre tudo, comecem se limpando e usem a ajuda dos óleos essenciais. Eles vão ajudar você a focar mais, né? Tem muita gente que pergunta como o óleo essencial funciona. É simples, são moléculas químicas com formatos, com estruturas moleculares e quase iguais à nossa. O que mais se parece com a nossa é a molécula, a estrutura vegetal, né? Que parece com a nossa humana. E aí, eles se conectam, né? Eles se conversam bonito ali. Então, essa conversa de molécula para molécula química vai ver aquilo que está faltando no meu organismo ou que está em excesso e vai regular, vai equilibrar. O objetivo principal da aromaterapia é o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Então, isso acontece quando a gente permite que essas moléculas entrem no nosso organismo. Ah, precisa acreditar? É muito mais fácil, porque quando suas células desacreditam de algo, cria-se já uma barreira de dizer eu não acredito, eu não acredito. Então, demora mais para poder penetrar ali. Mas se você não acreditar e só usar, agora tem que usar, né? Tem que usar. Só usar vai fazer o efeito, porque é molécula, é química, é processo químico, vai fazer o efeito, né? Não é açúcar, não é bolinha de açúcar, ou não é nada ali, sabe? Não é energia só. E olha, eu tô falando com muito respeito a questão da homeopatia, porque eu acredito muito, é muita energia que tem, muita parte energética, com respeito aos florais, que eu também acredito muito, e esse ano, acho que em fevereiro, já sai a minha certificação de aromaterapeuta floral, aliás, terapeuta floral, não aromaterapeuta floral, né? Acredito nisso também energético, mas eu gosto mais dos óleos essenciais, é o que eu estudo mais, por quê? Porque é química pura. É orgânico ali, é conversar com o meu organismo mesmo, assim. Ah, mas só no cheirinho de entrar? É. E aí eu já disse em várias lives aqui, né? Quem vai explicar isso? Só o meu criador, né? O nosso criador. Que ele vai dizer, fui eu que criei. Eu fiz assim, exatamente assim. Pra que explicação? Só usa, né? Pra que perguntar por quê? Não perde tempo com isso. Usa e vai usar os benefícios, usufruir dos benefícios, né? Então, veja, para você poder fazer um planejamento do teu ano todo, começar com uma limpeza dessa, só pega o benefício dos óleos essenciais. Você vai querer fazer uma limpeza de certa forma, qualquer momento da sua vida, você vai ter que fazer uma limpeza, sabe? Se existe aí um pensamento seu, como eu tô dizendo aqui, em que você não. Se você pensa assim, fiz um planejamento, não consegui executar o planejamento, eu não sou capaz de executar uma meta, né? Isso já é um pensamento limitante, uma crença limitante. Limpa isso de você. Ah, é difícil fazer sozinho, então como é que eu vou fazer? Eu vou pensar, não, eu sou capaz, eu sou capaz. Gente, pega um óleo essencial, cheira e fica pensando, eu sou capaz, eu sou capaz. Você vai potencializar essa atuação. É simples. Nossa, mas eu não quero. Então tá bom, é uma rejeição sua. A gente respeita. Mas é porque... Aí um questionamento que eu faço. E eu nem faço, sabe? Porque eu sou uma pessoa assim, eu não teimo com gente teimosa. Eu acho que quem seria mais teimosa aí sou eu. Aí é muita teimosia pra gente ficar debatendo. Eu já nem teimo. Se já teima. Não vou. Você questiona. Olha, eu vou fazer e pronto. E eu vou usufruir. Sabe? O momento que você quiser, eu vou dizer, não, vem. Né? E entra agora no bondinho, mesmo que ele já esteja a léguas de distância de você, usufrui. Né? Porque cada um tem o seu momento. Deixa eu ler aqui. Exatamente. O que o homem não explica, Deus responde. Ó, e você que é do colar de âmbar, né? Quem explica o uso do âmbar? Tanta gente, tanto pai, tanta mãe que olhou pra minha cara aqui de colocar um colar e falou assim, eu colocar só o colar. Aí eu lembro disso, gente. Olha, o marido da minha prima, né? Então, meu primo, mas quem é primo mesmo é ela. E aí eu dei pra ele de presente quando nasceu. Eu dei o pai, a mãe e o bebê. E o meu priminho, né? Meu sobrinho primo. E aí eles usavam pulseira, só o bebê que tem um colar. Papai pulseira, mamãe pulseira e o bebê colar. A pulseira do pai é de dar vergonha de tanta emenda que ele já fez.
porque não acham do tamanho dele, nem eu tenho aqui, né? Foi uma que entrou aqui e tudo e quebrou tudo. Aí um belo dia ele apareceu aqui que eu até me assustei, né? Ele chegou aqui e falou assim: Stê, arruma minha pulseira que eu não aguento mais. Ela caiu, aí ele falou um dia da semana, não lembro. Mas acho que tinha questão de 5 dias. Ele falou assim: eu já tô sentindo mais cansaço, parece que eu vou gripar. É essa pulseirinha que me dá mais saúde. E o colar de âmbar faz o quê? O âmbar em contato com o nosso corpo, ele não estimula a imunidade? Eu tive que ouvir, sabe, assim, gente, dá vontade nesses momentos de gravar pra eu ficar vendo, né? E passar pra outras pessoas. Um cara descrente, né, do uso, e aí usou. Porque não tinha problema nenhum de usar. Foi o que eu falei, gente, só põe. É uma pulseira, qual o problema? Vocês põem aquela... Quando vai em Salvador, o pessoal amarra aquelas pulseirinhas, o pessoal usa. Qual o problema? Outra pulseirinha aqui, uma... Sabe, eu tô aqui com a minha pulseirinha pra ficar mais charmosinha. Qual o problema de botar um âmbar? Põe um âmbar, depois você sente. E ele viu os benefícios, né? Do mesmo jeito com o óleo essencial, tá? Ó, você faz manutenção? Vou dizer a ele, então. Cada terapia dialoga com o benefício. Pronto. Então é isso mesmo. Viu? Agora vamos falar sobre... Falei a parte da limpeza. Pra gente, antes de planejar, façam essa limpeza. Foi isso que a Carol falou muito pra mim, né? Que foi a terapeuta quântica que eu escolhi agora pro final do ano pra gente fazer o planejamento. Foi o planejamento meu pessoal, o planejamento da loja física e do meu e-commerce, né? Da loja online. A Carol, ela é irmã da Tassi, que tá fazendo o e-commerce junto comigo, né? Me ajudando nessa, porque é muita coisa, gente. Muita coisa. Mais de 600 produtos, quase 700 produtos. Pensa bem para colocar foto, para tirar foto, para fazer descrição. E fora os outros projetos, né? Mas com as ajudas eu estou conseguindo. Bom, depois de fazer a limpeza, ela passou outras técnicas pra mim. Eu tô falando de óleos essenciais, mas se vocês quiserem entender as técnicas dela, vou marcar depois daqui, falar assim, ó, assunto da live hoje, vou marcar a foto, a minha foto que eu tirei com ela e o Instagram dela, e ela pode passar isso pra vocês, né? Ela passou muito mais coisas, como assim, ó, a atitude de... levantar as crenças e questionar essas crenças. Então ela mandou brigar com essas crenças, assim, por exemplo, não confio em óleo essencial, por quê? Porque... Aí você vai responder, por quê? Sei lá, eu confio em remédio, mas por quê? Sabe? Aí começar a questionar. Aí ela disse também o Ho'oponopono, né? Pra trabalhar o Ho'oponopono, tudo. Falou outras técnicas como de mantras. E ativar campo energético, proteção, tudo. E também cortar o fio de energia que tem esses pensamentos negativos. Aí fazia a limpeza. Depois, a gente vai trabalhar direto com as metas. Então, por exemplo, eu limpei tudo isso e aí eu fiz o meu planejamento, que é do ano todo do projeto, né? 366 óleos essenciais, um por dia. Então, eu não consigo listar 366 de uma vez só. Como é que eu começo? Com o primeiro, né? Então, depois do primeiro, aí vem o segundo. Óbvio, né? Eu não consigo fazer o 366 lá no final e vir pra cá. Então, sempre vem no primeiro passo. Aí, eu já consegui fazer uma lista aqui no meu planner semanal. Carla, olha o nosso planner maravilhoso aqui, né, amiga, que a gente tem nessa agenda linda. Amo, porque eu mexo tanto que ele nem solta. Eu consegui fazer 45. Então, janeiro tá pronto. E até metade de fevereiro. Tinha que parar, porque eu vou dormir, né, gente? Eu durmo, eu como, eu tomo banho, tudo. Tem hora que não dá tempo, né? Então, tem 45 prontos, daí a gente vai seguir. E lembra que eu tô como eu posso dizer? Criando um elo entre eles. Encadeando eles, assim. Tipo, meio que no raciocínio. Nem que seja um raciocínio lógico pra mim. Mas eu tô criando. E vou colocar tudo isso também no blog, né? Pra poder ficar de material. Então, assim, o que vocês vão ter de material que é entregue com muito amor e de forma gratuita é maravilhoso. Só que eu vou ser clara também, né? Eu sobrevivo disso e eu não dá pra dar somente a parte gratuita, porque nem todas as pessoas enxergam essa troca, né? E aí nem todos vão consumir na Amor de Manhã Aromaterapia. Então, algumas partes a mais profundamente, o estudo mais profundo, como eu posso dizer assim, aquela indicação personalizada
na capacitação que eu faço, né? Que é outra forma de renda minha também, que eu sou professora. E claro, quem consome na Amor de Mãe Aromaterapia sempre tem um agrado a mais, sempre tem. Aqui é amor de mãe mesmo, e mãe nunca dá aquilo só que a gente pede, né? Nunca dá. Tem um versículo bíblico que veio agora à minha mente, agora eu não vou lembrar, mas eu acho que tem em Isaías. Mas tem também, eu lembro do livro de Mórmon, né? Vocês sabem que eu sou da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, blá blá blá, os Mormons, que aí fala assim, quem é, e na Bíblia tem também, acho que é em Isaías, mas ele fala assim, o princípio maior, a ideia maior, tá? Que eu não vou lembrar tudo de cabeça, não lembro tudo de cabeça, assim. Que ele fala assim, quem é quem é a mãe, qual é a mãe que o filho pede um pão e ela dá uma serpente pra ele comer? Não tem, né? Não tem. Apesar que pode ser que tenha. Mas talvez sejam aquelas que ainda não trabalhou esse exercício de ser mãe, por problemas de limpeza, ou de não ter colhido, né, dos seus pais ou da sua mãe, essa essência, né? A gente sabe que tem casos aí as mães que são narcisistas, né, enfim. Mas aqui comigo, tá? E o trabalho que eu faço, eu disse isso para resumir o meu trabalho na Amor de Manhã, porque surgiu por eu ser mãe, né? Por eu querer ficar em casa para cuidar da minha filha, para dar muito mais a ela, né? A gente não sobrevive de pensão, né? Aqui, a pensão de 30% do salário mínimo, jamais a gente conseguiria pagar nada aqui. Então, para eu dar a mais para minha filha, eu dou para os outros também, que são vocês que apoiam o nosso trabalho, né? Então, sempre tem a mais. Então, vocês me pedem pão, eu vou dar muito mais do que o pão, mas jamais uma serpente, né? Porque vocês estão falando com uma mãe, tá? Então, é isso. Bom, seguindo, traça as metas, faz a limpeza, traça as metas, né? E aí verifica essa meta. Isso é louco! Eu não vou conseguir realizar, por exemplo, podia pensar, 366 horas é muito. Aí você raciocina, calma, é um por dia. Nossa, mas se eu faltar um dia? Faz 2 no outro. Como hoje, essa live era segunda-feira, eu não consegui. Eu fui terminar de trabalhar às 7 horas da noite. Eu ainda tinha mensagens para responder. Eu ia fazer 9 horas e a Maia não quis parar. A Maia ficou rindo, brincando. Gente, eu não ia largar a Maia. Eu tô fazendo hoje, qual que é o problema? Se pra alguém teve problema, me perdoe. É só dar um follow, né? Assim, vou deixar de seguir a Estê. Mas me perdoe, eu tô super resolvida comigo. Então, metas que são alcançáveis. Não dá pra gente pensar assim, né? Tipo, eu vou falar uma meta pessoal que eu coloquei aqui, assim, por exemplo, meta de namorado. Uma vez eu coloquei como que eu queria um relacionamento. Aí você determina direitinho, define como você quer o homem dos sonhos ou o companheiro dos sonhos. Aí você vai lá colocar assim, eu vou falar de mim, né? Assim, não, eu gosto muito do estilo oriental, né? Eu estudei muitos anos lá em São Paulo, na Liberdade, bairro da Liberdade, então eu tenho muita... pra mim é muito comum um japonês, acho lindo. Os japoneses, os chineses, os orientais, enfim. Aí você vai falar, Aí eu fui descrevendo, né? Assim, uma vez eu comentando com a minha amiga, ela falou assim, nossa amiga, e assim, pra arrumar uma foto desse oriental aí, né? E a gente brincou muito, riu, deu uma risada. Acho que eu já mostrei um vídeo aqui pra vocês de um oriental que é o dono do AliExpress, e ele é muito feio, na minha opinião, né? Mas o cara é muito inteligente. Aí a gente ria na época e falava assim, você quer botar o AliExpress? Eu falei, claro que não. Então vamos achar um japonês bonito. E aí no fim foi um chinês, que é aquele Léo Yang, né? Aí tinha foto dele assim, gente, eu sei que não tem nada a ver, só foi uma foto lá que eu coloquei, mas eu sei que essa meta, pelo amor de Deus, né? Quando é que o cara vai me ver ou fazer outra coisa? Mas a gente colocou lá na risada, então tinha consciência que aquilo não vai acontecer, né? E eu sigo o trabalho do cara, mesmo porque ele fez o Masterchef. Quem não gosta de se meter a ser Masterchef? Eu gosto, já fiz receita dele. Vai ter receita dele aqui, né? Enfim. Mas eu lembro que eu ria muito com a minha amiga. A gente falou assim, não, vai ser o Léo Yang. E tinha foto dele no meu cartaz dos sonhos, né? Assim que eu faço cartazinhos das metas, elas viram imagens e vão para um cartaz. A Carol disse que não gosta muito disso se você se cobra muito. E aí eu concordo com ela. Mas eu trabalhei minha mente, eu não tava me cobrando para ter aquele japonês ali, entende? Por quê?
Sabe? É a mesma coisa você falar assim, eu quero virar aromaterapeuta da Xuxa. Gente, eu nem sei se a Xuxa gosta da aromaterapia. Ah, Estê, não pode sonhar alto, sonhar alto. Eu sempre falo, sonhar alto e sonhar baixo dá o mesmo trabalho. Mas eu tenho que ser lógica, né? Pelo amor do... Vai ser lógica, porque se não cumprir aquilo... Ah, porque eu não sou uma boa aromaterapeuta. Ah, porque eu não sou uma mulher que, sei lá, ele não possa atrair. Sabe? Entende o que eu tô dizendo? Então, façam metas claras, alcançáveis para vocês, inclusive para não ter esse sentimento de frustração. Parem com autocobranças. Como eu tinha, eu falo isso, eu já disse no início, eu fazia isso antes. Parar com autocobranças que vão machucar muito mais do que a opinião dos outros. Eu falei isso hoje no Junípero, no texto lá do Junípero que eu escrevi, né? A proteção é para mim, contra a Estê, porque eu sou danada para me boicotar. Nossa, eu tenho a receita para me boicotar. Então eu tenho que me proteger primeiro contra mim, para depois se proteger contra os outros. Nós temos às vezes a pior arma contra nós mesmos para nos ferir, tá? Então façam metas que não sejam que não vão ser utilizadas depois como ferramentas para ferir vocês, tá? Então essa é a dica. Limpa, faz metas que são realizáveis, sabe? Brinca com isso, sabe? Assim, que você tenha a ciência disso, tá bom? E se conhecerem o japonês, manda o telefone dele pra mim, brincadeira. Deixa eu ver aqui, eu tô olhando as anotações que eu fiz com a Carol. Cabalística. Uau! Olha, você trouxe a escritura. Eu falei Isaías, é Lucas, né? Qual pai dentro de vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Eu falei pão, olha que a minha memória tá... Tô falando? Não confio em tudo que eu falo, a minha memória. 11/11, 2/2, 2020. Meu Deus, eu vou até printar essa tela aqui, hein, Carlinha? Cabalístico! Ficou perfeito. Nem lembrava, eu falei Isaías. Ai, meu Deus do céu, como eu decoro as escrituras. Eu tenho um caso sério. Bom, então, depois de fazer as metas, gente, para cada meta, para elas ficarem mais claras e alcançáveis, você vai ter que responder por quê. Por que essa meta, sabe? Assim, por que, sei lá, como eu vou pensar assim? Por que ter os 366 olhos? Por que você quer fazer os 366 olhos? Olha, os meus motivos eu preciso criar conteúdo no Instagram, porque o Instagram é uma extensão do meu negócio. Eu falo muito isso no módulo do Maternações que tem na capacitação. A gente precisa aprender a cuidar do nosso negócio. Então, eu preciso criar conteúdo. Onde é que eu vou tirar conteúdo tanto? Poxa, eu tenho já um conteúdo por dia. Ou então 2, porque eu fiz já receitinha. Eu olhei pra receitinha e falei, vou passar essa receitinha, porque vai que o pessoal tá sentindo que precisa perder peso, né, e tal. Mas eu tenho diversas outras. E eu preciso também criar o meu blog, que o blog, ele guarda mais, pelo que eu estudei, né, gente? Eu tô aprendendo agora essa parte de mundo virtual, né? Então, ele guarda melhor os arquivos e dá pra você procurar do que aqui no Instagram. Então, os textos vão ser alongados lá no blog e fica em acesso como se estivesse aqui no Instagram. Mas o Instagram é a rede social que todo mundo mais usa, né? Então, veja, é o meu motivo. Por quê? Né? E por quê também? Porque eu aprendo, eu fui estudar o Junípero, eu fui fazer em mim o Junípero, eu me beneficiei. Eu fiz o meu ritual lá de proteção. Amanhã eu vou fazer com grapefruit, depois eu vou fazer com todos. Ah, vou fazer todos os dias? Eu não sei. Pra que esse questionamento agora, Stephanie? Só faz. Entende? Então, os porquês, eles me trazem respostas que podem me motivar muito mais. Podem não, eles motivam, sabe? Eu ouso dizer que, assim, eles te motivam mais. E, principalmente, eles podem te dar uma clareza tão grande de você dizer, gente, é igual o negócio do japonês, né? Faz tempo isso que eu fiz, que eu trago isso, acho que foi antes de eu ir morar em Atibaia. Eu fui morar em Atibaia em 2014. Foi quando eu passei quando eu assumi o meu primeiro concurso público, né? Que os outros que eu tinha passado ainda não tinham me chamado. Isso. Pra cada meta um porquê. Isso mesmo, Carla, adorei. Deixa eu fixar o seu. Deixa eu ver se eu consigo fixar o seu. Fixar comentário. Tô aprendendo, hein? Vocês lembram que semana passada eu não sabia nem fixar comentário. Eu tô aprendendo esse negócio aqui. Eu tô ficando craque. Então, ó, fixa aí, gente. Faz a limpeza geral. E aí, cada óleo essencial pra ir cavacando essa limpeza.
Planeja as metas e dá o porquê de cada um. E aí, semana que vem, vão ter olhos, que eu vou falar na live da semana que vem mais, da de segunda-feira, que é o segundou, mas esse aspecto mais, né, empreendedor. Atitude empreendedora que não é só para quem tem negócio, mas é uma atitude de solução de problema. A gente vai trazer solução ao problema. Vou falar mais disso, assim, encontrar o seu porquê. É quando a gente vai expandir a mente. São óleos ricos em sesquiterpenos, que os sesquiterpenos vão ultrapassar a barreira de proteção do cérebro, da hematocefálica, e vão fazer com que as nossas células sejam oxigenadas, né? Que tenham combustíveis para que nós encontremos em nós mesmas as respostas. Então, os porquês estão dentro de nós, tá? Então, vai achando os porquês. Eu tava falando do negócio, né? Da meta antiga que eu tinha lá, que eu fui pra Atibaia, que tinha lá o japonês. Eu até namorei um japonês, também amigo, né, da gente, assim, mas não... Foi aquele namorico rapidinho, tá? 2014, olha, bilhões de anos, né? E aí a gente tinha uma clareza grande, eu e minha amiga que conversava, né, sempre falava assim, Aline, não vai acontecer, isso eu tô brincando, né, eu sei que é brincadeira. E eu tinha um porquê mais no fundo ainda de dizer assim, eu não quero definir, porque eu não quero me envolver com ninguém, né, mas depois que eu defini tudo certinho, deu tudo certinho. Ficou, ou não, né, mas serviu para um aprendizado e qualquer coisa que tenha acontecido comigo, o resultado que eu colho hoje, cara, eu agradeço demais e eu até teria coragem de falar assim, faz de novo, porque eu preciso estar onde eu estou hoje, né? Que eu me sinto muito melhor. Então, trabalhe muito esses porquês, tá? A Carol, ela disse um negócio que eu fiquei fascinada, eu até escrevi, ela disse assim, você tem que co-criar a sua vida. Co-criar a sua vida. Esse termo de cocriação, que aí é a gente assumir a responsabilidade das coisas, gente, vocês sabem também que eu adoro estudar as escrituras, né? E teve uma vez que eu tava estudando sobre Maria, a mãe de Jesus, né? E a importância da mulher pra Deus, né? Porque eu faço parte de uma religião que eu falo do meu próprio umbigo, que é extremamente machista, mas ela não é a única, né? Todas as religiões são extremamente machistas. E até aquela que é só de mulheres, né? A Rosa de Saron, se eu não estou enganado o nome, é extremamente feminista, né? Porque ou você é ou você é um extremo de machismo ou de feminismo. E aí eu fui estudar sobre Maria e por que ela não era tão agradável ou tão falada, sabe? A importância dela. E era falado de outras pessoas e até de outras mulheres, né, nas escrituras sagradas, e pouco se tinha, mas tem lá, é porque não se traz esse destaque, né, a gente escuta falar, por exemplo, querem saber, meu profeta favorito é Josué, né, a gente só escuta falar dele, mas ele era casado, ele tinha uma esposa que apoiava ele teve uma esposa para o momento da decisão, em que Moisés passou todo o legado para as mãos dele, né, e Maria, cara, sabe, assim, eu falei muito dela no presente de Natal, e aí eu fui estudar, né, sobre isso, sobre Maria, enfim. E a definição dela é que ela é co-deusa. Ela é co-deusa. Então, ela virou mãe terrena de Jesus Cristo, mas ela também é uma deusa, ela é co-deusa. E aí tem um que eu não vou nem citar, não é escritura, foi um discurso de um líder da igreja, Elder Holland, que ele defende as mulheres, assim, sensacional também. Ele só tem a esposa dele e filha mulher, né? Então aprendeu a lidar com as mulheres. E foi sensacional o que ele disse, né? Ele disse assim, sabe por que não só Maria, mas todas vocês mulheres são co-deusas? Porque somente vocês podem gerar uma vida. E esse é o maior atributo de um Deus, né? E somente os deuses, as deusas femininas, no sexo feminino, porque é dividido entre os sexos, pode fazer isso, né? E na hora que a Carol colocou isso aqui, ó, você tem que co-criar a sua vida, eu me lembrei logo, sabe? Eu já fiz uma conexão e falei, gente, eu sou completamente capaz. Não que se tiver homem assistindo aí, porque eu não consigo saber quem tá assistindo, ou pelo menos não sei ver ainda, né? Vocês são responsáveis das suas vidas. Vocês podem não criar uma outra vida, mas também sem vocês não é possível acontecer, né? Então tem a parceria, o companheirismo
é divino mesmo, né? Não, a gente não fala, nesse estudo que eu fiz, eu falei assim, por que nós não falamos a nossa mãe celestial, só do pai celestial, né? E aí tem uma resposta que nunca me satisfez na igreja, que é de que a mãe celestial, ela é tão sagrada que não se fala nela, né? Pra não sujar o nome dela. Mas é porque pouco se busca sobre ela, né? A minha verdade é essa, pouco se busca sobre ela. Digamos assim, a liderança que está mais à frente para se falar, né? Porque ela, com certeza, ela gostaria de ser procurada, né? Por mim, ela é bastante procurada, porque afinal, mãe, né? Ela tem que passar as coisinhas para mim, tá? Então, ó, a Carlinha fez aí. Primeiro, limpeza. Segundo, planeja, pergunta o porquê. E o terceiro, que está envolvido em todos os outros também, coloca gratidão. Oh, meu amor, eu sei por quê. E é assim mesmo. Nós nos emocionamos, eu também me emociono muito. Eu pego meus caderninhos antigos, as minhas anotações, deixa eu ver se tá ali. Tá, não. Eu guardei também, me emociono. Eu falo, gente, eu já fui capaz de pesquisar isso? Já fui, sabe? E eu entendo por que eu tô aqui hoje, por que me confiaram uma filha, mesmo com todas as circunstâncias, né? Eu crio a Maia sozinha, né? Sozinha, assim, a gente não sente falta de nada. Ah, porque você é super mãe? Não, muito pelo contrário. Tem hora que eu quero tomar um banho sozinha, fazer cocô sozinha, e a Maia tá ali no pé, eu precisaria de alguma ajuda dali, né? Mas a outra parte não tá evoluindo com o papel dele, assim. Mas eu entendo o quanto, como mãe, nós, com essa cocriação, essa corresponsabilidade divina, que é o que mais nos iguala ao Deus, né, Criador, ajuda na minha maternidade. Sou católica e amo Maria. Ah, eu sou apaixonada também por ela. Isso, agradecer. Vou fixar esse outro comentário agora. Agradecer. Deixa eu tirar esse. Peraí, desfixar. E esse aqui, agora que fica... Oh, Jesus, não consigo. Quando eu conseguir aqui, eu fixo esse outro aqui, viu? Não tô conseguindo fixar. Aí vocês estão vendo, né? Cocriar e depois agradecer. Foi isso tudo que a Carol me passou então, e o que eu tô fazendo, tá? Pro meu ano. Então, vocês já viram o meu planner, a minha agenda, né? Aí a gente fica tão... Olha, eu tenho uma dificuldade imensa de coisar a agenda. Ó, aqui eu fiz algumas metas e aqui, pra ficar perto, eu fiquei dando um porquê das metas. Sabe o que aconteceu? Uma meta mais ou menos como aquela do japonês, lá que eu tava procurando japonês, né? Eu falei assim, meu Deus, não tem nada a ver. Vou tirar isso. Aí você começa a eliminar o que poderia machucar você, né? E aí, gente, no primeiro dia do... Ainda são metade do dia, né? A gente começa a produzir mais, assim, fica mais expansivo nossa consciência, tá? Então façam isso. Pronto, teve uma parte que ela falou, que aí é o trabalho dela, eu vou divulgar o trabalho dela aqui, mas eu achei também sensacional, porque ela disse que tem a árvore da vida, né? A gente tem a árvore da vida também na questão religiosa. Deixa eu ver se eu já consigo fixar o teu. Não consigo mais, porque quando você fixa um, não pode fixar outro. Tudo bem. Aí ela fez uma associação com a árvore da vida, eu achei sensacional, por causa dos óleos essenciais, tá? Então, o que ela disse? Quando nós viramos co-criadoras, a gente tem que se imaginar, né, como é o poder dessa árvore, dessa nutrição. Não tô conseguindo te... Ai, jura, Margarida? Você pegou minha filha? Quando? Você veio aqui? Me conta. Quando você pegou minha filha nos braços? Ela é um amor, né? Hoje eu tava andando de bicicleta com ela. Não consigo fixar. Não sei porquê. Tô apertando aqui. Ah, consegui! Sim, vamos falar da árvore da vida que a Carol ensinou. Aí ela mandou a gente eu me comparar, né, com uma árvore. Gente, os óleos essenciais faz isso. Aquele livro, Terapias Holísticas, do Matthew. Aí falei o nome do cara errado. Do Malte. Em Maceió, eu sou daqui. Você veio aqui na loja, Margarida?
Onde foi que a gente se conheceu? Me conta. Porque nós somos daqui, nós moramos aqui, eu estou em Maceió. A Maia, né? Minha filha Maia, que você pegou minha filha nos seus braços. Me conta mais. Escreve aí pra mim. Vou falar da árvore da vida, quanto isso. Ela diz assim, ó, que a semente da árvore é a ajuda que a gente vai procurar, né? Então, no caso, eu fui buscar essa mentoria e muitos de vocês me procuram como terapeuta. Então, a sementinha da árvore. E a sementinha da árvore que vai plantar os óleos essenciais é a necessidade de ajuda que a gente vai buscar. Então, a gente planta uma árvore para poder nascer, né? Começou quem plantando, né? Quem fazendo tudo isso? Deus, o Criador. Depois, ela faz técnicas, ela divide essas ações aí de limpeza e das metas e tal. E na hora de você colocar onde é você evento aqui? Me diz só onde é você. Depois eu vou olhar seu perfil, mas eu quero saber onde é. Escreve aqui pra mim. Tá, ela diz assim, ó, que depois dessas metas, a Carol, tá? É pra gente colocar as metas em realização de 24 horas, de 7 dias e em 30 dias. Então, por isso que a gente faz metas mais curtas mesmo, né? Então, 24 horas eu fiz lá o óleo de hoje. 7 dias eu fiz a semana. E 30 dias eu fiz os 30 óleos. Ah, eu fui um pouquinho a mais, né? Porque foi encandeando, né, gente? Foi eu só que fiz os 45, tá bom? Então, você trabalha isso aí, ó. Na hora de planejar as metas, a realização. Esse agradecimento você vai executar. Então, a Carlinha pode colocar aí de novo que tem a semente, que é a busca que a gente faz. Aí, o tronco são a realização de 24 horas. Então, veja que tem que ser forte, tá? Os galhos da árvore são 7 dias. E as folhas e os frutos são 30 dias, tá? Aí, para sustentar tudo isso, da semente, a gente tem as raízes, elas têm que ser profundas. Por que a gente faz a limpeza? Porque essas raízes são as nossas crenças, porque são invisíveis. A gente tem que limpar para que ela seja muito boa, afinal é por onde a gente se nutre. E o óleo essencial, óleos essenciais de raízes, são aqueles que mais nos dão impulsionamento para realizar alguma coisa. Vetiver, né, raiz, o gengibre, que é um rizomo, né? É raiz também, sabe? Assim, dentro da terra, aquelas coisa forte, sabe? Então, fez sentido completo. Então, a gente tem que cuidar dessas crenças na limpeza nas raízes para poder ter um tronco forte, que ele vai crescer, depois os galhos e as folhas. E os nossos frutos, os frutos que vai sair na árvore são os resultados, né? Os óleos essenciais, eles não só dão resultados com os frutos, mas a gente consegue tirar eles da raiz, do tronco, da folha, dos frutos, enfim, das flores, de tudo, né? Então, assim, maravilhoso. Essa analogia que ela fez, eu associei logo com os óleos essenciais, tá? Eu tô desfixando um pra fixar outro. Aí você já viu, né, gente? Tenham compaixão. Até a gente terminar. Bom, fiquei feliz em fazer esse planejamento. Deixa eu ver aqui se eu conseguir. Parece que eu tirei a mão. Quem sabe faz ao vivo ou não faz, como eu, não sei fazer. Não tô sabendo desfixar. Eu ponho o dedinho aqui, ó, e não vai. Mas olha, uma delícia, né? Então trabalhem o planejamento de vocês dessa forma. Essa é a mensagem que eu quero passar. Não importa que foi 2 dias de atraso, mas se planejem dessa maneira. E o que os óleos essenciais podem te ajudar, no que eles puderem te ajudar, aceita a ajuda deles, né? Usufrui. É algo natural. Mal não vai fazer, a não ser que você tenha alergia. E são poucas pessoas que têm alergia. E se tiver, a gente tem aí uma média de uns 20 mil óleos, assim, plantas aromáticas que podem ser tirados óleos essenciais. A gente vai achar um que é pra você, sabe? Assim, não tem como não achar, viu? Então, principalmente ajam, façam
acontecer, a meta que vocês quiserem, tracem ao menos uma meta. E dentro dessa meta maior, criem os objetivos para vocês realizarem em 24 horas, em 7 dias e em 30 dias, para poder vocês avaliarem os resultados, tá? Eu vou deixar a live gravada e vou subir ela no YouTube, porque fica sendo a live do nosso Segundou, tá bom? Valendo como Segundou. Segunda-feira eu tô aqui de volta e amanhã a gente volta a atender e já tem live sobre os óleos essenciais, tá? Tenho só 20 segundos restantes. Quero expressar minha gratidão pela companhia. Carlinha, você foi uma excelente, uma maravilhosa assistente. Um beijo para todo mundo. Feliz ano novo todos os dias da vida da gente, de todos nós. Tchau!